Sim, eu vou falar do final do mangá My Hero Academia. Alô, Libes, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós iremos falar sobre finais. Sim, se você pensa que fazer o final de uma história é simplesmente encerrar, não é assim que a banda toca, meu querido. Obviamente, eu não irei falar sobre o final de My Hero Academia da maneira como, né, gerando aquele puta spoilerzão pra você, porque se você vai assistir o mangá, no caso, vai ler o mangá até o final, você vai ter o seu. Apesar de que a internet tá cheia de spoilers, então se você quer não ter spoiler nenhum, é difícil pra caramba, porque às vezes tá vendo só a sua página de memes lá, e no fim das contas você vai ter o spoiler disso. Mas se você está assistindo o anime, falta um tempo ainda pra chegar no final, então fica aí, pôr a sua conta em risco. Mas de uma forma geral, eu não vou explicar o final, ou não vou dar a minha opinião necessariamente do final, eu apenas vou trazer para vocês algumas técnicas diferentes, porque existem diversos tipos de finais. De uma maneira rápida, uma pesquisa assim bem superficial, eu achei basicamente mais de 10 finais. Acredito que pegando aqui o meu roteirinho que eu estou vendo aqui do meu lado, existe pelo menos uns 15 finais. Então, eu vou trazer para vocês alguns tipos de finais que são interessantes, mostrar um pouco das características, o efeito que causa, e talvez assim você consiga entender o porquê existe tanto hate nesse final deste mangá. E se por acaso vocês gostarem desse tipo de conteúdo e achar que vale a pena eu desenvolver um pouco mais, eu posso futuramente fazer vídeos mais focados explicando como funciona um final feliz, quanto às suas estruturas, suas características, suas estruturações narrativas, as suas promessas, como cumprir e todos os elementos narrativos que você faz para gerar um fator desse ponto. Mas hoje, de uma forma um pouco mais explicitamente falada, eu vou falar sobre 10 tipos de finais que vão trazer um direcionamento para você de como você pode encerrar e, obviamente, trazer elementos muito mais interessantes para a sua história, porque uma coisa é fato, não adianta uma história muito top, muito bem construída, com personagens maravilhosos, se o final é uma bosta. Porque se acaba do final sendo uma porcaria, a última sensação que você vai dar para o seu leitor, para a sua leitora, para o seu jogador, simplesmente é um gostinho meio amargo, um gostinho meio azedo, depois de consumir 200 páginas da sua história, não é muito interessante. Você vai ficar assistindo um filme durante 3 horas e o final é aquele final meio meh. Você vai ficar 15 anos assistindo uma temporada de um anime ou de uma série e a última temporada é meio meh. Então, cuidado, porque finalizar uma história não é simplesmente encerrar. Você precisa finalizar de verdade. Então, um final feliz, basicamente você tem o quê? Um arco de personagem, uma plot que se desenvolve, promessas que são feitas e você tem um fechamento satisfatório com a felicidade geral de uma forma interessante do protagonista, no caso, co-protagonistas ou dos personagens secundários, onde você, leitor, leitora, tira o chapéu e fala, ok, muito bem, gostei. É aquele final que você realmente espera que aconteça tudo aquilo. É aquele final que você que está lendo, está desenvolvendo, você meio que te prometem aquilo e você vai receber aquilo. É aquele final basicamente de historinhas onde você começa vendo o gato de botas fazendo merda, e você sabe que no final ele não vai morrer, porque é o gato de botas, não porque ele é foda, mas porque o final vai ser feliz. É aquela história que você sabe que no final das contas a princesa vai ficar com o príncipe. É aquela história que você sabe que o protagonista vai conseguir realizar todos os sonhos dele. É aquela história que você sabe que o antagonista ele vai perder e o protagonista vai ter louros e louros e louros. Esse é o final feliz. É aquela sensação de trabalho bem cumprido. É o final mais tranquilo e mais fácil de agradar a grande maioria. Por quê? Porque aquele sentimento daquela dopamina, aquela serotonina, aquela. É tudo batendo forte, dizendo: ai, que maravilha, deu tudo certo.
Tem diversas histórias, principalmente nos anime shonen, onde o final ele é feliz. Mesmo que tenham quedas, mesmo que tenham decepções, mesmo que tenham movimentos trevosos, no final o protagonista vai dar tudo certo. Vamos pegar, por exemplo, o Herói do Escudo, onde ele se lasca o anime inteiro, várias temporadas, mas no final ele é consagrado como um grande herói. O Naruto passa e sofre e se caga e tem tudo aquilo, mas no final o cara se torna Hokage. Então isso é um final feliz. Indiferente de quão trevoso seja a história, se é um final onde tem todas as expectativas cumpridas, existem todos os pontos desenvolvidos, você tem um final feliz. O grande ponto é que, por exemplo, quando acontece no final do anime, no caso, o final do mangá de My Hero Academia, não é um final feliz. Não é um final feliz dentro das concepções clássicas de definição de final. Por quê? Não existe necessariamente um final feliz, apesar de que sim, o nosso protagonista tem um final feliz, os nossos co-protagonistas têm um final feliz, o nosso vilão tem um final infeliz, então sim, é considerado um final feliz, mas o grande ponto é que, pelo fato de não cumprir todos os requisitos prometidos pela pessoa que escreveu, no caso, pelo mangaka que escreveu, não gera um sentimento real de satisfação, algo que deveria ser prometido. Existe uma grande diferença entre você não cumprir aquilo que você prometeu. E existe uma forma de você cumprir aquilo que você prometeu de uma outra forma, que com isso você deixa de ser um final feliz e entra para algum outro tipo de final. Então, cuidado. Quer fazer um final feliz? Saiba que não adianta que o personagem esteja vivo. Os seus sonhos e as suas ambições, as suas promessas feitas como escritor e escritora durante toda a campanha precisa ser cumprida em sua excelência, ou pelo menos de uma forma satisfatória, que todo mundo sai feliz com o que aconteceu. Então, um final agridoce é aquele final que você poderia até esperar que fosse aquele final, mas talvez não aconteça da mesma forma como você gostaria que acontecesse. É algo um pouco que acaba aqui dentro do final de My Hero Academia. Todo mundo esperava um final feliz, considerando a promessa inicial do primeiro volume, do primeiro capítulo. Porém, pelo fato de não ter sido cumprido ipsiliteris, acontece um grande problema. Porém, se você considerar um final agridoce onde a vida é assim, nem sempre você acaba em flores, às vezes você pode acabar sendo apedrejado de alguma forma ou não sendo o herói daquele ponto que você gostaria de ser. No caso, você ser protagonista da sua própria história, isso é meio que ok, isso precisa acontecer e acontecer com força. Porém, você não necessariamente é um protagonista da história, da vida como um todo, de todas as vidas. Então, você ter um final agridoce para a sua existência, ou pelo menos para o ciclo que você está desenvolvendo dentro daquela plot, pode ser um final que não agrade a todo mundo. Um final agridoce é aquele final que não digere muito bem. Você, no final, acaba vivo numa guerra, mas você não é o herói de guerra. Ou no caso, você pode até acabar sendo o herói de guerra, mas o amor da sua vida morre. O seu pet, o seu amigo, a sua família. Mortes muitas vezes são consideradas agridoces dentro de um final, porque muitas vezes você ganha uma paixão por um personagem que acaba morrendo. Isso acontece muito e no final é bom que isso aconteça. Sendo que se você está puto porque um personagem morreu e você chora e fica indignado de por que raios matou aquele personagem, significa que o escritor, a escritora, o mestre, ele é muito bom, fazendo com que algo que não existe cativasse você ao ponto de você sentir a morte de alguém inexistente. Claro que existe o teatro da mente, isso é muito forte. Um dia até vou trazer um pouco mais um episódio especificamente falando sobre o teatro da mente, ou algum convidado que manche bastante sobre isso. Mas de uma forma geral, quando a gente fala sobre finais agridoces, são finais meio que indigeríveis, então cuidado com aquilo que você for fazer na hora que você for desenvolver o seu final. E o final de Boku no Hero acontece isso.
Tem todas as coisas promessas? Sim, todas as promessas são feitas. E todas as promessas são cumpridas? Perfeito. O grande ponto é que não foi feito da maneira como eu esperava. E esse é o grande problema. Um grande ponto sobre um final aberto é que existe uma gigantesca diferença abissalmente entre um final aberto e uma história sem final. Uma história sem final é uma bosta, uma história sem final é preguiçosa, uma história sem final é um lixo, uma história sem final não deveria ser assim. Mas um final aberto, como a própria definição diz, é o seguinte: nem todas as respostas foram respondidas, ou o final é incerto. Qual que é o grande ponto desse de não ter um final e um final aberto dentro dessas duas categorias? Quando nós falamos de um final aberto, diz o seguinte: nós temos todas as promessas, tá vendo que no caso promessa e cumprir é o grande diferencial para o seu final? Então, você está prometendo, 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 e você tem cinco promessas importantes que vão definindo a sua história. E essas três são essenciais para que você responda. Se você não responder essas duas, não tem problema, porque são respostas que não necessariamente fecham o ciclo. A história, ela é um ciclo. O primeiro capítulo fecha no último capítulo. Pode ser no final cíclico? Pode, que a gente até vai abordar hoje. Mas estou falando de um ciclo. Ou seja, é um círculo. A história começa e a história termina. E ela termina no mesmo ponto. Não no mesmo ponto, tipo, de onde começou, mas sim existe uma unidade chamada história, plot, que fecha aquele ponto. Porém, na hora de fechar aqui, ele deixa abertinho assim, com aquelas respostas que você vai completar. No caso, eu adoro usar o exemplo de Bento, né, e Capitu, onde simplesmente Capitu traiu Bentinho? Sim ou não? Mesmo que a história final não feche essa resposta, o importante é todo o desenvolvimento que foi feito. O próprio autor disse que existem argumentos iguais na quantidade de argumentos que sim e que não. Então fica na sua cabeça. Isso não é um final inexistente. Isso é um final aberto. Então, o primeiro ponto é não responder todas as perguntas. Mas, Rafa, se não responder todas as perguntas, eu não vou estar deixando de cumprir minhas promessas? Sim e não. O difícil aqui dos finais abertos é que você precisa saber muito claramente quais serão as perguntas que vão ser respondidas. E aquelas que não forem, elas são perguntas associativas ou perguntas meio que não principais. Eu tenho aqui o rio de perguntas importantes que eu vou responder. Porém, eu não vou responder todas, mas a falta dessas respostas não vão deixar de fechar a minha história. A falta dessas respostas vão deixar mistérios no ar. E um outro tipo de final aberto que você pode fazer é que, sim, acontece o fechamento da sua história, porém a continuidade é incerta. No caso, por exemplo, tem um conto que é distopia utópica, que fala sobre a história de um rapaz que tem todo um desenvolvimento e no final ele acaba recebendo uma informação que vai mudar totalmente a vida dele. E o que ele vai fazer com essa informação? Você é quem decide. Porém, ele recebeu a informação, foi explicada qual que é, o porquê aconteceu, quais são as consequências dele fazer A ou ele fazer B. Agora, a continuidade, se ele fez ou deixou de fazer, vai de você, leitor, definir na sua cabeça, no seu coração, se ele aceitou a proposta ou não. Então, o grande problema de finais abertos é que também é um final um pouco indigerível. Porque, por não responder todas as perguntas feitas, pode gerar um problema. E no caso aqui, nós temos um final de Boku no Hero, um final aberto também. O final aberto dele não é um final que não deixou de responder aqui. Todas as perguntas foram respondidas. Porém, a continuidade da vida do nosso protagonista é incerta. Acaba com ele feliz, realizado até um certo ponto? Sim, com certeza. Porém, a continuidade disso não está na tela. Então, é um final aberto. O grande problema desse hate que está acontecendo é que um final agridoce com um final aberto é uma dupla indigestão. Então, é um grande problema. Alguns escritores podem considerar que é um final preguiçoso.
Por quê? Um final agridoce onde você não faz aquilo que você prometeu, já alguns consideram sendo meio que trapaça porque você não teve a capacidade de cumprir o que você foi prometido. Muitas vezes levando algum Deus Ex Máquinas. E finais abertos meio que também te permite não responder tudo. Então também gera um sentimento meio indigestivo. Então, final aberto com final agridoce gera dupla indigestão e isso gera um grande problema. Não é saudável, muitas vezes é considerado como um final até mesmo ruim, algo que no final, na minha opinião, que não quer dizer nada, eu sou apenas só um facilitador do conhecimento aqui, mas na minha opinião pessoal, é um final bom? Não. É um final ruim? É, porque eu acho que a forma como utiliza o agridoce com o final aberto não me agrada, como não agrada a grande parte das pessoas. Mas não é um final horrendo, só não é um final espetacular. É um final bonzinho? Podemos até chamar que sim. Depende muito das interpretações que você utiliza. No caso, eu pessoalmente gostei da forma como foi colocada? Sim, eu sou professor. Pra galera que sabe, afinal, entende muito bem o que é isso. Obviamente, o meu sonho talvez não fosse necessariamente ser professor durante a minha vida. Eu tinha outros sonhos, porém, abdicar desses sonhos para ser um alguém que vai realizar o sonho de outras pessoas é tão gigantescamente satisfatório do que simplesmente seguir a carreira que eu queria seguir anteriormente. Então, no caso, não é necessariamente algo degradante, mas sim depende da interpretação que você for fazer. E no caso, para mim, essa interpretação é maravilhosa, mas a forma sempre é o grande chance do negócio. É a forma. A forma como foi feita não foi tão interessante. No caso, esse quarto tipo de final também é um final que pode ser um tanto perigoso pelo fato de que é um final inesperado, onde você muitas vezes pode não responder às suas promessas, porque é algo inesperado não respondê-las, mas isso eu sinto que, na minha opinião, é um pouco preguiçoso da parte da quem está desenvolvendo fazer um final inesperado e por isso não responder as coisas. Mas o que é interessante sobre um final inesperado bom é o como é respondido as perguntas e as promessas. No caso, você vai fazer uma promessa e responder todas elas de maneira positiva, um final feliz. Onde você tem finais felizes associados a finais tristes, final agridoce. Onde tem respostas satisfatórias mínimas para sua compreensão e a continuidade meio que inesperada, você tem finais abertos. No final inesperado, se você esperava que a pessoa respondesse todas as perguntas com a letra A e você responde todas com a letra B, você tem um final inesperado, porque quem iria imaginar? Às vezes é possível ser imaginado sim. Se você for considerar que durante todo o anime de Boku no Hero ele recebeu o poder e não era dele, muitas vezes sofrendo por causa disso, e no final ele ficando sem, faz todo sentido. E no final, ele sempre sonhou em ser aceito pelas pessoas, principalmente os amigos em volta. E no final, é o que ele conseguiu. Ele sempre admirou o All Might, onde se tornou o professor dele. E no final, ele se tornou um também. Então, acredito que não é algo que seja tão inesperado, porque é algo que você precisa repensar toda a história e refletir. Então, sim, o final de Boku no Hero é considerado um final inesperado. Não é considerado um final aberto e também não é considerado um final agridoce. É um final agridoce pelo fato das pessoas meio que sentirem que não deveria ser daquele jeito. É um final aberto porque não tem uma continuidade, então até você meio que, se for considerar todos os pontos, e se é aquela pessoa chata, meticulosa, sim, é considerado vários tipos de finais ao mesmo tempo, porém aqui nós temos um final inesperado. Principalmente pela definição de inesperado que faz com que quando você chega no final, ao você reler toda a história novamente, já sabendo do final, faz sentido aquele final. Ele é inesperado para a primeira leitura. Então, no caso que você assista, ou no caso, releia Boku no Hero inteiro, sabendo que o final dessa história é assim, faz todo sentido. Só que, querido Padawan, qual que é o grande problema de finais inesperados? Se você faz o inesperado simplesmente sendo um tipo que a gente chama de escritor
jardineiro, onde você vai desenvolvendo a história e quando chega no final você fala, nossa, ela chegou nesse ponto muito legal, isso pode ser um pouco preocupante para alguns tipos de leitores. Então, a dica do Rafa, quando você for considerado um escritor do tipo jardineiro e você quer fazer uma história com um final inesperado, faça, crie, desenvolva, faça toda a jardinagem que você quiser. Mas, qual que é o grande ponto? Final esperado precisa gerar reflexão, ou seja, releitura. Se é releitura, no final da história, aquelas promessas que foram feitas, elas precisam ser promessas levemente ambíguas. Por quê? Você fazer um final 100% inesperado, onde não tinha nem em 1 milhão de anos você perceber que a história levaria para aquele ponto, isso na verdade não é um final inesperado, é um Deus Ex Machina. Me desculpa, então sua história é uma porcaria. Não que fazer uma porcaria, mas pelo menos ela não tem o potencial que deveria ser. Então, no ponto mais importante que eu quero chegar é o seguinte: quando você for um jardineiro e desenvolver toda a sua história, tiver um final inesperado, volte no começo e faça uma revisão da sua história, colocando promessas ambíguas, nem que seja em foreshadow, nem que seja em cliffhanger, nem que seja em red herring, para você conseguir dar a mínima chance da pessoa, pelo menos, gerar uma releitura e perceber. Olha aqui, estava sempre aqui e eu não vi. Então esse é o grande ponto, mesmo que não tenha, mesmo que você não prepare exatamente aquele foreshadowzinho para que a pessoa pegue, mas no momento que a pessoa reler aquilo, já sabendo o final, ela precisa entender que é daquele jeito. Então, um final inesperado, que é o grande chance desse final, é algo importante. No caso, eu gosto bastante da escrita do Boku no Hero, achei bem legal, não gostei do arco de personagem do Deku Traver, né, Deku mais trevoso, mas é uma opinião minha, não é que um arco mal feito, mas eu acho que pelo fato de ser inesperado, é algo que em shonen dificilmente cai bem, esse foi o grande ponto. A pessoa arriscou e no final parece que não acertou. Acertou sim, um chute no saco. Então, normalmente, num final trágico, o grande ponto e o ponto mais importante é você saber que você pode fazer uma história de fantasia com um final trágico? Pode. Mas se for um tipo de fantasia que a gente chama de fantasia epopeica ou heróica, pode ser um grande problema ter um final trágico. Fazer um final agridoce? Perfeito, tranquilo, porque tem pontos de felicidade. Mas, normalmente, gêneros de fantasia mais dark fantasy, terror, suspense, mistério, ter finais sombrios, ok, no caso, final trágico, perfeito. Ou no caso de uma história de distopia, por exemplo, também pode ter um final trágico. Então, no caso aqui, as promessas também são cumpridas. Mas, Rafa, como assim? Porque se não é um final trágico, então, dentro de uma promessa trágica, você tem uma recompensa trágica. Se o cenário já mostra elementos que vão prometendo, alguma coisa pode morrer, alguma coisa ali pode acabar, ali pode dar ruim, vai acontecer, toda vez que tem esse alguma coisa, você está prometendo um possível final trágico. A pessoa vira e mexe e fica doente. A pessoa vira e mexe e fica doente. Uma hora ela se acidenta. Então você está prometendo morte. Só que você não sabe quando, você não sabe por quê, você não sabe as consequências. E o triste é que a morte tá no final. No anime aqui, Akame ga Kill, por exemplo, existe toda uma promessa dizendo que o nosso personagem principal é um menininho, e no final a gente acaba descobrindo que na verdade é a Akame, o que faz todo sentido, porque é Akame ga Kill, não é o nome do outro personagem. Então, um final trágico onde todo mundo morre e no final acaba apenas ela sem mesmo uma família, no caso a irmã, é um final trágico. É um final triste onde você chora? Não, mas é trágico. Por quê? Porque as promessas que foram feitas é uma organização do mal que luta contra a sociedade. Do mal que luta contra a sociedade. Então, se está prometendo que eles são assassinos, estão correndo atrás de não sei o quê, existe um grupo de pessoas caçando, existe um governo, é promessa. E todas foram cumpridas. Só que foram cumpridas de uma forma como a gente não queria. Mas era inesperado? Não, era totalmente esperado que isso pudesse acontecer. Por quê? Porque nós estamos falando de assassinos.
e assassinos em um meio social normalmente são eliminados. Um outro ponto interessante sobre o final ambíguo que reflete muito forte com o final aberto é que é o seguinte: no final aberto, você tem o fechamento de um ciclo, você tem uma possível continuidade que pode ser alguma coisa, mas você não sabe. Porém, o final ambíguo é quando você traz a própria definição da palavra ambíguo. Ambíguo significa duas opções. Claro que pode ter mais do que duas, mas de uma forma geral é duas. Como, por exemplo, acontece em Inception, no filme A Origem, né? Então, você tem um final de que é aquilo que aconteceu ou é aquilo que aconteceu? Ou até mesmo milhares de interpretações. No caso de um final aberto, você fica com as dúvidas da continuidade. O que aconteceu depois? Por que será que faz tal coisa? E aquele outro? São as perguntas que são diferentes. Num final ambíguo, a resposta está aonde? A resposta da promessa que você fez durante toda a sua história está nas interpretações. Então, no caso de um final ambíguo, que é um dos finais mais difíceis de serem escritos, e eu vou dizer para você, é difícil mesmo. Por quê? Um final ambíguo, ele precisa estar presente na história. A resposta está na plot, mas ela está onde? Mascarada nas interpretações e no subtexto. Então isso é extremamente difícil de fazer. Por quê? No caso, as promessas, durante o final ambíguo, você tem que ter aquela sensação de e essa sensação é muito difícil de fazer. Porque quando você fica assim, você depende muito da capacidade interpretativa da pessoa que está lendo. Isso pode ser um problema. Claro que dependendo do público que você está já cativando, que você está desenvolvendo, pode ser que isso chegue no ponto onde você quer, porém, um final ambíguo, lembrando que um final depende das respostas, das promessas que você fez na sua história. Só que como você responde essa promessa, isso é considerado forma de final. Claro que você pode responder essas mesmas promessas de uma forma que não é no final da sua história. Estamos falando sobre fechamento de história, de plot. Mas as promessas elas podem ser respondidas de várias formas. E as respostas de finais ambíguos são interpretativos, porém a sua história tem que ter ferramenta suficiente para o leitor, ou no caso do jogador, se for uma campanha, ter a capacidade de interpretar os possíveis finais. Então, escritor e escritora mestre, se você quer fazer um final ambíguo para a sua história, para o seu livro, para o seu cenário, para a sua campanha, as interpretações têm que estar na narrativa. Então, aqui no caso, as respostas feitas num final ambíguo não estão respondidas no final, estão respondidas no meio. E esse é o ponto que é a dificuldade. Porque você precisa responder todas as respostas de todas as formas diferentes e imaginárias durante a contação de história, não no final. Porque quando chega no final, você fala, hã? Aí a pessoa pensar, refletir, fica daqui, ah, mas é porque disso, é por causa daquela cena. Aí chegou outro e fala assim, não, é por causa daquela outra cena. Os dois estão certos. Porque esses são os dois possíveis finais. Aí o cara fala assim, não, mas na verdade é aquela outra cena. Também. Então o legal aqui é que você deixa meio que aberto, não algo fechado, mas algo aberto. Porém aqui a resposta não está no final, como um final aberto, mas no meio. E isso é a grande dificuldade dos finais ambíguos. Então o final moralizante não preciso nem me dar muito ao trabalho de explicar, porque ele já é autoexplicativo. No caso, finais moralizantes, eles têm como objetivo finalizar a história. A promessa respondida principal, porque normalmente histórias que têm cunhos moralizantes, elas são histórias, não vou dizer simples, mas histórias mais lineares. Tem o começo e o final que leva todo esse ponto para chegar naquilo que você quer. Normalmente é uma fábula, uma contação ou algo que gera do ponto A ao ponto B. Então esse é o ponto mais importante dos finais moralizantes, onde, não que no caso o bem é ressaltado e o mal é punido. Apesar de que no final moralizante tem como definição isso. Mas o importante aqui é ensinar. Se o bem vence, não necessariamente está ensinando.
Se o mal vence, não necessariamente está ensinando. Mas, de uma forma geral, quando a gente foca nos conceitos mais religiosos ou éticos, morais, como um final moralizante, a resposta está feita no final da história e ela é clara. De todos os outros, pode ser que o punchline da história, no caso, o final desenvolvido, as respostas que são feitas, pode às vezes não ser necessariamente tão claras, mas para um final moralizante precisa ser claro, porque você quer ensinar isso. Um final poético é um tanto complicado porque normalmente a gente usa finais poéticos para finais de poesias mesmo. Ou quando você quer fazer uns finais românticos, ou quando você quer fazer finais metafísicos, ou quando você quer fazer finais talvez de um nonsense, ou uns finais abstratos. Finais poéticos mostram, na verdade, uma resposta que às vezes é deixada de lado, isso é um grande dificultante, porém de uma poesia, o final ele é uma interpretação. Normalmente a poesia, ela não necessariamente, ela conta uma história, sim, toda poesia conta uma história, porém a história às vezes está na poesia. Às vezes, o objetivo da história da poesia é simplesmente gerar uma sensação. Tanto que ter uma história completa, meio que lírica toda, simplesmente para gerar uma emoção, é muito, muito complicado. Se você quer fazer uma fábula que quer gerar uma emoção, é um pouco mais simples. Se quer fazer uma contação de história, que nem pais e mães fazem uma historinha para justificar a existência ou a não existência de alguma coisa para os seus filhos, ok. Quer saber um pouco mais de contação de história? Vou deixar aqui o cardzinho para vocês verem a minha conversa que eu faço com a Maria Fernanda, uma contadora de história profissional. Então, no caso de finais poéticos, normalmente utilizado em finais de poesia. Eu quis trazer aqui porque às vezes você fala, nossa, mas o meu final é poético. Não, o seu final é abstrato. Se o seu final é abstrato, significa que você tem como objetivo gerar alguma emoção no decorrer da história. E qual foi a emoção? Ah, não soube responder. É um final fechado. Então, no caso, é um final ruim. Por quê? Se era poético e não gerou emoção nenhuma durante a história, no caso, gerou um conceito emocional, então, desculpa, meu querido, não é poético. É um final meio merda. O final cíclico é muito interessante porque muitas vezes é relacionado com o que a gente chama de cena espelho. Apesar de que uma cena espelho não necessariamente é um final cíclico. A cena espelho você pode ter o vilão dizendo para o mocinho XYZ e no final acaba a história com o mocinho dizendo para o vilão XYZ. Então, cena espelho tem diversos tipos diferentes. Eu não sei se eu fiz já um vídeo sobre isso, eu vou depois dar uma procurada no canal, são mais de 500 vídeos, então eu não decorei todos. Mas se eu ainda não fiz ainda um episódio sobre cena espelho, irei fazer futuramente, isso pode ter certeza. Então, as histórias cíclicas aqui é quando você vê que o início e o final faz sentido. Não estou falando daqueles tipos de história que a gente conta começo, meio e fim. E no caso, começa com o final, aí tem volta para o começo, aí o meio, depois fecha no mesmo final. Não. É o início e final espelhado girando um ciclo. Seria mais ou menos como assim. Existe um rei malvado que ele quer destruir todo mundo. Aí tem um mocinho que ele vai lá, derrota o rei malvado e se torna o rei malvado. Então é uma história de final cíclico, onde tem toda a história do nosso protagonista tentando vencer o mal e no final ele acaba sendo o cara do mal também. Então, isso é um final cíclico. E a promessa que é interessante é que ela é respondida muitas vezes sem precisar responder, porque a própria situação já responde. Temos um começo X, ele começa a desenvolver e você vê que durante o desenvolvimento não é que ele vai continuar fazendo uma senoide, mas sim ele começa, faz uma curva e você vê que no final vai chegar no mesmo ponto. Você fala, já tô vendo que isso vai acontecer. O legal dos finais cíclicos é que eles podem ser até finais inesperados, que nossa, nunca imaginei que o personagem, na verdade, existia sim alguns sinais. Isso que é o interessante dos finais cíclicos, é que a resposta está no decorrer. E o interessante aqui do final cíclico é que mesmo que você não responda necessariamente dizendo X e Y, as ações do nosso protagonista sendo espelhadas do início dela faz todo sentido para o nosso final cíclico. O final simbólico é um final extremamente difícil de se fazer. Normalmente esse final ele é utilizado em peças de teatro mais clássicas ou histórias mais clássicas, com o objetivo de trazer um simbolismo com mensagens. Poemas como, por exemplo, a Epopeia, mitos, por exemplo, do Hércules.
no caso dos trabalhos, eles têm diversos formatos simbólicos que no final acaba sendo muito mais uma contação de história meio que mesclada do que realmente um final. No caso, você pode reler a história dos 12 trabalhos de Hércules e identificar o final com diversos desses 10 que eu trouxe hoje. Mas você percebe que pelo fato de ter possíveis interpretações de finais diferentes, não, na verdade ele é poético, não, na verdade ele é trágico, não, na verdade ele é ambíguo, na verdade ele é surpreendente. Muitas vezes, quando existem diversos tipos de finais associados à mesma história, provavelmente é um final do tipo simbólico. Porque, na verdade, o final ele gera uma interpretação, não que você faça você reler, porque a história é simples. Porém, a mensagem por detrás, ela é tão profunda e tão espalhada que faz com que você tenha uma dificuldade em entender como aquilo acontece. Então, no caso de uma maneira final, esses são os possíveis finais. Tem mais? Tem, mas eu acho que 10 já tá bom. Então, pessoal, depois desse vídeo gigantesco de um bruto de quase 1 hora, espero que consiga cortar para ficar menor do que isso. Se Deus quiser, 30 minutos, mas tem as minhas dificuldades, provavelmente um pouco mais do que isso. Mas esses aqui foram os possíveis 10 finais. Falei que ia falar sobre o final do Boku no Hero? Falei, mas no final, quero dizer aqui para vocês, fazer o final de uma história é extremamente difícil. Fazer uma história é extremamente difícil. Finalizar algo é muito difícil. Então saiba que o final de uma história precisa ser jus à história. E saiba que mesmo que você não precise necessariamente pensar, eu quero que o final da minha história seja trágico, surpreendente, revoltante, agridoce, final feliz, não necessariamente. Porém, saiba que o final precisa fazer jus à história. Então se você é um jardineiro que chegou até o final da sua história num final X, saiba que a história precisa chegar até aquele ponto. Então, na hora da sua revisão, não esqueça de revisar a coerência narrativa e a progressão que você gostaria que faça, para que o final seja um final que realmente a pessoa goste. Mesmo que seja agridoce, seja mal digerida, mesmo que seja final aberto, seja mal digerida, mesmo que final ambíguo seja mal digerido, não tem problema. Porque as propostas de alguns finais não serem bem digeridos, ok, da mesma forma que os finais trágicos. Muita gente não gosta de ler livros darks ou de mistério suspense por o fato de ter fatalmente pessoas sacrificando, morrendo e ter finais trágicos. Mas se você se propõe a isso, saiba que é importante se pensar sim, com certeza. Se você chegou aqui depois de toda essa explicação, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal, e se vocês gostaram bastante desse conteúdo, eu posso trazer mais focando ponto a ponto dos 10 tipos de finais e como a gente pode trabalhar final por final, ponto a ponto, promessa por promessa. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!